Após as ações cometidas contra esse indivíduo, ele precisa manter sua adrenalina elevada, caso contrário, encontrará a paz. A cena começa com um homem chamado Shep Chalius caindo da cama e sentindo-se estranho. Ele se dirige à sala e encontra um CD com a inscrição, F você montou. É claro que ele fica curioso e decide reproduzi-lo em seu aparelho de vídeo. No vídeo, um homem chamado Rick Verona revela a Chalius que ele foi injetado com uma substância que está afetando seu estado de saúde. O vídeo mostra Chalius sendo envenenado após ser nocauteado por um dos capangas de Verona. Verona informa a Chalius que ele tem apenas 1 hora de vida e que isso é uma vingança pelo assassinato de Don Kim. A expressão de choque de Chalius é visível, e, em seguida, ele explode de raiva, destruindo a televisão ao jogá-la no chão e chutando tudo o que vê pela frente. Após essa brutalização da pobre televisão, ele foge de sua casa, correndo pelas escadas até o estacionamento. No caminho, ele pisa nos carros para chegar ao seu próprio veículo e atropela um homem que se atreveu a reclamar. Agora ele está dirigindo como transportador, e temos uma visão acelerada de seu coração batendo rapidamente enquanto ele dirige. Ele entra em contato com sua namorada, Eve, mas vai direto para a caixa postal. Em seguida, liga para o escritório do Dr. Miles, mas a secretária informa que o médico está ocupado no momento. Shell deixa uma mensagem dizendo que Jeff Chalius está morto. Enquanto continua dirigindo, ele parece estar perdendo a consciência, sua visão está embaçada e seus batimentos cardíacos estão diminuindo rapidamente. No entanto, ele consegue pisar no acelerador e isso o revitaliza um pouco. Em seguida, ele entra em contato com um indivíduo chamado Kyla, que é uma drag queen, e parece que Kyla está contando a ele que Rick apareceu em seu apartamento na noite anterior e o ameaçou. Agora, Shell está determinado a encontrar Rick e se vingar, mesmo que seja a última coisa que faça, embora isso possa ser literalmente sua última ação. Ele ordena a Kyla que encontre Rick Verona imediatamente. Então, ele chega na área conhecida como Orlando's Hood e invade uma boate, agarrando um homem chamado Rolando e o levando para o banheiro, apontando uma arma para seu rosto. Ele está exigindo saber onde Rick está e ameaça machucar Rolando se ele não revelar a localização. No entanto, no momento em que isso acontece, os comparsas de Orlando invadem o banheiro, apontando suas armas para Shell. Orlando continua implorando a Shell, mesmo com uma arma apontada para o seu rosto, afirmando que não sabe onde Rick está e, na verdade, está até procurando por ele, pois Rick o enganou em um negócio e ainda lhe deve uma quantia em dinheiro. Finalmente, Shell desiste da arma, pois percebe que não conseguirá obter as respostas que procura. No entanto, Shell começa a perder o equilíbrio novamente, seu coração começa a agir estranhamente. Ele pede a Orlando um pouco de açúcar, compreensivelmente, mas mesmo enquanto Shell está à beira da morte, Orlando insiste em receber seu dinheiro. Mesmo nessa situação, Shell paga a Orlando e este lhe entrega um pouco de açúcar. Shell rasga a embalagem e o conteúdo cai no chão do banheiro, mas ele não se importa. Começa a consumir o açúcar pelo nariz, uma forma estranha de ingestão, mas é uma questão de vida ou morte. O açúcar o estabiliza e ele consegue se levantar. Agora ele explica a Orlando que está procurando por Rick porque alguns chineses estão atrás dele para machucá-lo. E Orlando entende que isso tem a ver com Don Kim. Enquanto conversam, seu batimento cardíaco começa a desacelerar novamente e ele diz que o açúcar não está funcionando. No entanto, Shell sabe o que precisa fazer e dá um chute antes que Orlando possa confirmar o que ele quis dizer. Shell então dá uma cabeçada em um dos homens de Orlando e desafia quem mais quer brigar, enquanto corre para fora do clube, sendo perseguido por todos. Ele entra em seu carro e sai dirigindo. Enquanto está no carro, Rick Verona liga e questiona por que Shell ainda não está morto, mencionando ter dormido com a garota de Shell. Jeff diz que está indo atrás dele e também menciona que uma certa Carlita vai dar uma surra em Rick quando descobrir o que ele fez. No entanto, Rick responde dizendo que ele e Carlito estão agora do mesmo lado. Enquanto ainda está ao telefone, a polícia o persegue várias vezes, mas ele as ignora. Ele recebe outra ligação, dessa vez do Dr. Miles. Jeff informa ao médico que foi envenenado e está morrendo, explicando seus sintomas enquanto dirige pelo shopping. O médico diz que é a adrenalina que o está mantendo vivo e afirma que ele precisa continuar em movimento para sobreviver. O médico suspeita que ele tenha sido injetado com o coquetel de Pequim, uma substância que bloqueia os receptores de adrenalina. Em resumo, se ele parar de se mover, ele morrerá. Enquanto a ligação continua e a perseguição policial continua, Shell bate o carro e acaba em uma escada rolante. Ele desce correndo e agora está em movimento novamente. O Dr. Miles diz a ele que estará em Los Angeles em cerca de 1 hora e pede para Shell continuar se movendo. Shell corre para fora e avista um táxi,
expulsando o passageiro de dentro como se estivesse em um jogo de videogame, GTA, e ordena ao motorista que simplesmente dirija. No entanto, seu coração começa a agir estranhamente novamente. Então ele pede ao motorista que aumente a música. Coincidentemente, a música fala sobre alguém perturbado e Shell começa a balançar a cabeça violentamente ao som da música. Pouco depois, ele manda o motorista parar, desce do táxi e manda o motorista esperar. Ele entra em um supermercado, arrasta um funcionário para fora, joga-o no chão e aponta uma arma para ele. Shell diz ao funcionário que se ele se mexer, morrerá, e sai bebendo todas as bebidas energéticas que encontra. Mesmo em meio a todo o caos, ele ainda tenta ligar para sua namorada, mas acaba caindo na caixa postal. Ele pega uma flor para ela, mesmo em meio à confusão, como um gesto significativo. Em seguida, ele volta para a cabine do táxi e fica surpreso ao ver que o taxista esperou por ele. Agora, Shell diz ao taxista para levá-lo a Beverly Hills e eles partem. Agora estamos na cobertura de Carlito, que está fortemente vigiada por um homem armado. No entanto, de alguma forma, quando Carlito mergulha na piscina, ele vê Shell lá. Shell pede um antídoto, mas Carlito diz que não há antídoto e nada que ele possa fazer. É isso que eles dão aos cavalos, diz Carlito. Carlito até comenta que é um verdadeiro milagre que Jeff ainda esteja vivo. Agora, Jeff está pedindo ajuda para encontrar Rick, mas Carlito se recusa. Ele menciona que adora o caos, mas talvez isso compense o golpe de Don Kim, que pode ter sido imprudente considerando o calor de Hong Kong. Depois que o golpe foi mais intenso do que esperavam, Carlito manteve um sorriso no rosto o tempo todo. Porém, assim que Jeff grita com ele, esse sorriso desaparece. Carlito pergunta a Jeff se ele o está desrespeitando, e Jeff simplesmente sai da piscina e vai embora. Seu leal motorista de táxi ainda está esperando por ele, mas para ser justo, ele acabou de ganhar $200 por esperar apenas 3 minutos. Eu também esperaria se fosse ele. No entanto, o problema para o motorista do táxi é que Jeff está com roupas molhadas. Ele diz que Jeff não pode entrar em seu táxi molhado, o que irrita Jeff. Ele agarra o motorista, o joga no chão e grita algo racista, fazendo com que todos ao redor corram em sua direção enquanto Jeff vai embora. Enquanto ele está na estrada, recebe uma ligação de seu médico, que informa que seu voo está atrasado, mas que agora está ajudando por telefone. O médico dá várias instruções, mas basicamente Jeff precisa aumentar os níveis de efedrina em seu corpo, e as bebidas energéticas simplesmente não são suficientes. Ele precisa ir a um hospital e se injetar com epinefrina e adrenalina artificial. Mas o médico alerta para não exagerar, apenas 1/5 da dose seria suficiente. No entanto, não tenho certeza se Jeff percebeu isso. Logo em seguida, ele recebe uma ligação de Kyla, que acabou de ver o irmão de Verona entrar no Clube Prince 2 minutos atrás. Jeff se comunica com Kyla, faz algumas perguntas, e quando o irmão de Verona o vê, ele saca sua arma e vai atrás dele. Sem saber, o irmão de Verona está prestes a enfrentar Jeff, que está escondido do lado de fora esperando por ele. Assim que ele sai, Jeff corta a mão dele e o questiona sobre o paradeiro de seu irmão, mas é claro que ele não diz. Uma luta começa, e esse homem ainda está segurando a arma com apenas um braço. Kilo aparece para ajudar seu amigo e golpeia o irmão de Verona com um pedaço de pau. Então, ele vai atrás de Kyla. O campeão atira nele, mas está sem balas. Enquanto se aproxima deles, Kilo vê a mão que acabou de cortar com a arma e a pega, não apenas a arma, mas a própria mão. Basicamente, ele golpeia o cara com sua própria mão, já que foi seu próprio dedo que puxou o gatilho. Podemos dizer que isso foi uma autotortura. De qualquer forma, Shell pega o telefone do cara e liga para Rick. Rick não entende como Shell ainda está vivo. Shell agora está provocando Rick e pega um medalhão do pescoço do irmão de Verona. Rick fica furioso, pois segundo ele, aquele medalhão foi transmitido por seu avô. Shell diz a Rick que parece que ele terá que vir procurá-lo e desliga a ligação, e adivinhe, Jeff esqueceu o que seu médico receitou, é claro. Mas ele vai para o hospital mesmo assim e descreve sua situação para o farmacêutico. Claro, ela sabe do que ele está falando, mas diz que não pode lhe fornecer. Ela sai para fazer uma ligação, e, enquanto está fora, um homem diz a ele que um spray nasal contém epinefrina. Ele pega alguns pacotes e sai. Enquanto esvazia todas as latas em seu nariz. Uma mulher o denuncia para alguns policiais. Eles começam a persegui-lo e Shell corre para uma sala onde um velho doente está deitado. Momentos depois, os policiais entram, olham em volta da cama, dizem que o quarto está vazio e saem. Então Shell sai do armário, coloca uma máscara hospitalar e começa a andar.
Ele passa pelos policiais, mas eles o notam e começam a persegui-lo. Ele começa a correr novamente e vê um homem sendo levado para a sala de emergência. Ele aponta uma arma para um dos médicos e pede epinefrina. Depois de quase um minuto inteiro, o homem encontra e entrega para Jeff, mas ele não está satisfeito. Ele pega um desfibrilador e pede ao homem para ativá-lo. O choque o joga diretamente para o elevador. Os policiais aproveitam a oportunidade para persegui-lo, mas ele atira e eles fogem. Ele joga o homem que estava no elevador para fora e fecha a porta. Agora seu coração está acelerado, mas ele consegue se sentar e tomar um pouco daquela epinefrina. Depois de injetar tudo em suas veias, é quando ele se lembra de perguntar quanto do que ele disse para o técnico. Então ele sai correndo do elevador e deixa o hospital rapidamente. Ele está correndo na estrada agora, como se fosse um veículo em si mesmo. Está correndo a uma velocidade louca quando recebe uma ligação do cais. O cais pergunta a Jeff se ele tem epinefrina. Antes mesmo que Jeff possa responder, o médico descobre que Shell pegou tudo. O médico adverte que aquela substância pode matá-lo e ele acha que tem sintomas correspondentes a isso. Ele acerta tudo, inclusive ter terminado. De qualquer maneira, o chefe continua correndo. Ele só para quando vê um grupo de pessoas reunidas em frente a uma TV assistindo ao noticiário. Imagine sua surpresa quando ele descobre que estão falando sobre ele na TV. Aparentemente, ele é um homem procurado. E qual é a primeira coisa que ele faz depois de descobrir que está sendo procurado pela polícia? Ele rouba uma bicicleta de um policial. Esse rapaz realmente acha que é o Mike do GTA. Quer dizer, ele não apenas rouba a moto e vai embora, ele dá uma voltinha antes de partir. Agora ele está fazendo algumas acrobacias malucas na moto, com a bunda para fora, exibindo-se para o mundo. Ele fica em cima da moto, abre os braços e fecha os olhos, como se estivesse desafiando o destino. Mas, infelizmente, acaba batendo em um pequeno restaurante ao ar livre e fica imobilizado por alguns segundos. Mas seu telefone toca e isso o acorda. É sua namorada, Eve. Finalmente, ele conta a ela que foi envenenado mortalmente e que seu psicopata pode estar indo atrás dela para torturá-la. No entanto, ela age como se ele tivesse acabado de contar a ela sobre o clima. Ele diz que estará com ela em um piscar de olhos, embora até peça a ela para fazer alguns waffles para ele. Agora vemos Rick sendo presenteado com a mão de seu irmão. Ele ri e diz, vamos pegar a cadela. Boone. Vemos Shell chegar ao apartamento de Eve, vestindo um agasalho. Ele diz que precisam sair dali o mais rápido possível, enquanto ela está falando sobre consertar o micro-ondas. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Agora ela diz que só irá com ele se ele consertar o micro-ondas. Então ele vai lá fazer isso. Enquanto está lá, ele sente que o efeito da epinefrina está passando. O que ele faz? Coloca a mão dentro da máquina de waffle e queima a Eve. Ela pede para ver a queimadura, mas ele se recusa. Ela insiste, então ele levanta a voz para ela, mas rapidamente se desculpa. Eles saem, mas quando estão prestes a sair, Jeff percebe alguns homens armados do lado de fora da casa. Ele tenta se apressar, levanta-se e sai, mas Eve diz que ele precisa voltar para dentro para desligar o ferro de waffle. Enquanto ela está no apartamento, o atirador telefona. Ela atende o telefone, mas não ouve nada. Enquanto ainda está dizendo olá, Shell corre para onde está a coleira em pé, bate com a cabeça e corre de volta para Eve a tempo. Quando eles saem, ele percebe outro homem armado, então rapidamente joga as coisas de Eve no chão para distraí-la enquanto tenta pegar suas próprias coisas. Shell luta contra o cara com o mínimo de barulho possível e acaba com ele, jogando-o na piscina sem nem perceber. Finalmente, eles saem e vão para algum restaurante chinês onde Shell usa o spray nasal. Ele então conta a Eve que está tendo soluços, e aproveita para falar sobre tudo o que tem acontecido. Ele confessa que mentiu sobre ser um programador de videogame. Ele na verdade era um assassino de aluguel profissional. Ele conta a ela sobre o trabalho da noite passada, como quase matou Kim, um chefe da máfia. Mas quando apontou a arma para a cabeça de Kim, algo o impediu de puxar o gatilho. Kim disse para ele sair da cidade e desaparecer por 48 horas. Basicamente, ele largou o emprego por Eve, como está dizendo a ela agora. Apesar de tudo o que aprendeu, pode-se dizer que ela ainda está apaixonada por ele. Shell diz que queria apenas ir até ela naquela noite, contar tudo e fugir da cidade com ela. Mas toda essa bagunça começou, mas para ela, tudo isso parece ridículo, como um veneno chinês. Ela acha que ele está inventando desculpas para terminar com ela. Furiosa, ela sai e ele a persegue, tentando explicar as coisas. Seu coração começa a agir estranhamente novamente,
ele cai de joelhos, e você pode adivinhar a solução que ele inventou desta vez para reanimá-lo. Ele quer bater palmas para reiniciar seu coração, bem ali. Claro que ela diz que não, e quem não diria isso? Ele tenta ficar mal-humorado, mas ela o golpeia tão forte que se arrepende. Ela se aproxima e pergunta se ele está bem, e então as coisas começam a ficar um pouco picantes. Pessoas estão reunidas, observando-os como se fosse um jogo de futebol. Ele recebe uma ligação de Kayla, dizendo que Verona tem ela. Então, como esperado, Shell sai imediatamente e corre para o local. Ele chega à fábrica de camisas de Don Kim, onde está Caleb, e o taxista haitiano percebe que ele não está se sentindo muito bem. Ele pensa que Shell é um viciado e lhe dá uma droga haitiana. Jeb diz algo como, que diabos, e bebe. No começo, ele acha que nada aconteceu, mas alguns segundos depois, ele se inclina contra a janela e tudo começa a diminuir. Ele desce até a casa de Kim, mas está se sentindo muito leve porque já bateu palmas em calo. Alguém o vê descendo do táxi, mas Shell não entra pela entrada da frente. Ele sobe até o telhado, vê um cara de terno e o joga no chão. Então ele entra onde eles têm Kayla e pergunta pelo paradeiro de Rick Verona. Mas o cara no comando diz a ele que Rick não tem nada a ver com isso. É Carlito quem o quer fora das ruas porque ele perdeu totalmente a cabeça. Dizem que suas travessuras recentes estão causando muitos embaraços para a organização. Ele diz a Jeff para apenas encontrar um lugar agradável e tranquilo para morrer, e eles cuidarão de Rick. Mas é claro que Shell não compra essa ideia. Ele começa a atirar em todos na fábrica e adivinhe quem aparece. Eve. Talvez agora você acredite no que ele está dizendo o tempo todo. Shell consegue correr até o elevador para encontrar Eve. Usando Kayla como escudo humano, mas ele leva um tiro na perna no processo. Ele desce as escadas até onde os inocentes alfaiates estão trabalhando, e um dos atiradores os segue. Eles conseguem escapar e, então, Shell vem por trás do atirador e prende sua mão em uma máquina de costura. Mais homens estão chegando e atirando neles, mas eles conseguem escapar pela escada de incêndio. Você pode dizer que estão escapando de verdade do fogo. Shell dá um soco nos homens que os seguiam e eles continuam a se mover. Mais alguns homens vêm atrás deles e estão atirando, mas Jeff consegue se vingar do atirador e eles seguem em frente. Agora, Shell diz que não estava mentindo quando disse que desistiria de tudo por ela. E ela percebe que se a parte do veneno também é o verdadeiro amor de sua vida, não há muito mais tempo. Ela está angustiada e pergunta como pode ser interrompido, mas ele diz que apenas a adrenalina pode retardá-lo. Agora faz sentido o que ele fez em Shinaton. Então ela decide mantê-lo vivo seguindo em frente. Eles estão sendo perseguidos por vários carros, e homens em diferentes carros estão atirando neles. Mesmo assim, Shell consegue bater palmas. Eve para o carro porque ele ficaria muito cansado e provavelmente cairia no sono depois. Ela decide agir com sensatez. Ele para o carro, desce e luta contra mais alguns homens. Em seguida, ele volta para o carro e eles vão embora. Ele para em uma loja de ferragens, diz a Eve para ficar no carro e entra na loja mancando. Mas é claro que Eve nunca escuta. Ela corre para a loja e vê Shell martelando pregos em sua perna. Ele diz que está fazendo isso porque não consegue sentir as pernas. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Kayla. Ela está em seu escritório agora e pediu a Jeff para dar uma volta. Jeff e Eve chegam lá e o Dr. Miles não traz boas notícias. Ele diz que o que está dando a Shell é apenas temporário e que pode colocá-lo em aparelhos de suporte de vida para prolongar um pouco mais. Mas ele entrará em coma em algum momento. O Dr. Miles se oferece para ajudá-lo a passar por isso, para que ele possa simplesmente morrer em paz. Mas Jeff diz que não é isso que ele quer. Ele quer uma hora. Claro, você sabe o que ele precisa, uma hora para este homem aqui, Rick Verona. Rick está assistindo TV em seu carro e tudo no noticiário é sobre Shell. Então ele recebe um telefonema de Shell, que está oferecendo um acordo. Ele diz que quer o antídoto, e em troca, devolverá o medalhão que pegou do irmão de Rick. Rick concorda, e Jeff dá a ele um local para se encontrar. Você pode dizer que Rick não brinca com a família, porque aquele medalhão parece ser tão importante para ele. Verona liga para alguém assim que ele está indo para o local. Também vemos Jeff em seu terno, andando pelo local em câmera lenta. Ele entra no local e vai direto para o banheiro, verifica a bomba de insulina que o Dr. Miles deu a ele, verifica sua arma, limpa o suor e sai. Ele está pronto para ir. Ele entra em um elevador e toma algumas pílulas, que na verdade são mais do que algumas, sendo honesto. As pílulas começam a fazer efeito muito rápido. Ele está ouvindo a voz de sua mãe repreendendo, mas vem do homem que está com ele no elevador.
A voz então muda para a do próprio homem asiático, falando em uma língua estrangeira, e depois muda novamente para a voz de Orlando. Finalmente, muda para sua própria voz e até mesmo seu próprio rosto. Ele está realmente assando ele mesmo agora. Tudo finalmente se esclarece, e ele vê que o homem nem sequer disse uma palavra durante a viagem de elevador. O homem sai do elevador e dois homens estão lá para agarrar Shell e levá-lo para uma sala. Eles pegam sua arma dele e o levam para algum espaço ao ar livre, onde ele encontra Carlito e Verona. Verona pede que ele seja revistado novamente, e eles arrancam sua bomba de insulina, enquanto Carlito coloca suas luvas de couro. Shell está tentando entrar na cabeça de Rick, e está conseguindo. Ele está dizendo a ele que é a cadela de Carlito, e Rick se irrita, levanta-se e aponta uma arma para Shell, enquanto Carlito grita para ele se sentar, e ele faz. Oh cara, você não vê como isso parece, Rick de qualquer maneira, Carlito traz um pouco mais daquela merda chinesa, de McKay, e está pronto para acabar com Jeff. Mas Jeff diz para não ser tão rápido e começa a fazer sinais de arma com os dedos, apontando para eles. Todos estão confusos agora, inclusive eu. Rick acha que ele enlouqueceu, mas então ele aponta a arma para um de seus homens e este leva um tiro fatal na testa. É claro que não foi um ato de mágica. Don Kim e seus homens chegaram, e foi um dos seus homens que fez o tiroteio. A confusão continua e os homens estão caindo como moscas em todos os lugares. Assim que os policiais chegam do lado de fora, Rick tenta pegar uma arma para atirar, mas Jeff joga uma garrafa nele e ele deixa cair a arma. Mas não apenas deixa cair a arma explode em seus dedos. Enquanto isso, Carlito se esconde e chama alguém para vir tirá-lo de lá. Ah, espere, alguém trouxe uma granada para um tiroteio. Vamos lá, isso não é justo. Carlito joga um de seus homens em cima da granada e o usa como escudo, e então ele foge. Rick tenta fugir também, mas Jeff o tem ao seu alcance. Mas quando ele estava prestes a bater palmas, o coração de Rick começa a agir de novo e sua visão começa a embaçar novamente, então ele estava apenas atirando, mas não conseguia ver o que estava atirando. Como nos videogames, Carlito agora sobe as escadas e entra em um helicóptero, mas Jeff aparece e o agarra. Ele aponta uma arma para Carlito e diz presente de Kyla, mas ele deveria ter atirado em vez de falar. Porque Rick aparece por trás dele e o injeta com algo que ele joga no chão. Imediatamente, Rick bate palmas em Carlito e diz ao piloto para pilotar o helicóptero, mas não tão rápido. O sangue de Shell começa a bombear novamente, ele se levanta e começa a lutar com Rick enquanto os helicópteros estão no ar. Ele está realmente lutando para salvar sua vida, enquanto Rick está tentando empurrá-lo. Mas, de alguma forma, Rick não consegue realizar essa tarefa simples. Em vez disso, Shell o agarra e os dois caem do helicóptero, mas ele nem deixa Rick cair para a morte. Ele quebra o pescoço de Rick no ar. Agora, senhoras e senhores, a maior lição do filme. Até mesmo seu chefe está caindo para a morte, mas Shell ainda faz questão de ligar para sua namorada, embora vá para o correio de voz. Então ele deixa uma mensagem muito doce para ela, uma mensagem que ele conclui com "Você é o melhor, bebê". Então ele se solta de um carro e cai no chão. Foi uma queda longa, mas vou permitir isso por causa daquela linda mensagem que ele lembrou de deixar para o amor de sua vida. Não consigo relatar a moral da história, mas Jason Statham certamente entregou uma atuação emocionante.